Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zahad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, meu povo, hoje eu trago um vídeo sobre um panorama geral, Brasil e mundo. Tudo que eu vou dizer aqui é uma tendência para todos os continentes e todas as regiões. Eu já gravei o vídeo para as 5 regiões brasileiras que vão sair logo após o momento que você estiver vendo esse vídeo. E vou fazer depois um vídeo específico para cada continente, para cada região mundial, tá? Então vamos lá. Em 2020, nós chegamos no fundo do poço. Imagine que lá em 2020, com a pandemia da Covid-19, nós chegamos no fundo do poço. E nós estamos conseguindo sair, sendo que a subida para sair desse poço, ela é úmida, molhada e desfarela. Então a gente consegue subir 2 passos, acaba escorregando e voltando ao fundo do poço. A tendência é que no ano de travessia como esses, porque se eu tivesse de dar um nome ao ano de 2025, eu diria um ano de travessias, porque em 2026 nós vamos ter ativações astrológicas envolvendo planetas transpessoais que vão mudar o rumo da nossa humanidade. Eu acredito piamente que ao final de 2025 a gente vai ter conseguido, pelo menos, chegar a subir 1/4 deste poço, sem escorregar, com possibilidades de encontrar caminhos mais fáceis para que a gente chegue ao topo, chegue em terra firme. Se imagine nesta condição. Você está no fundo do poço, tudo escuro, cheio de água, e você tenta subir, e quando você consegue subir um pouco, você desce. Aí, de repente, você consegue subir o suficiente para se manter com a cabeça fora d'água, e olha para cima e enxerga a luz do sol brilhando. Olha a sensação. A sensação de olhar para o futuro com perspectivas de melhorias. A sensação de enxergar no futuro, uma mudança significativa. Astrologicamente, temos tendências em 2025, que eu vou deixar todas elas claras neste vídeo. Bom, primeiro que o primeiro semestre de 2025 será muito mais lento, muito mais difícil do que o segundo semestre. Tudo que a gente não conseguir fazer no primeiro semestre, enquanto pessoas, indivíduos, enquanto nações, estados, regiões, a gente pode alcançar no segundo semestre. No primeiro semestre, nós temos questões muito importantes acontecendo, incluindo a retrogradação de Marte em Leão, que volta a Câncer, depois entra no seu movimento de sombra e entra no movimento direto até junho. Então nós teremos metade do ano o Marte retrógrado, E depois na área de sombra até entrar num movimento direto. A questão a níveis globais, incluindo o nosso amado Brasil, nós veremos um crescimento do autoritarismo como nunca vimos antes. Se você acha que já está ruim, pode ter a certeza que os conflitos ideológicos, os conflitos religiosos, e a discriminação, racismo, homofobia vão aumentar muito, certo? Em termos globais, vamos viver sim uma crise econômica. Nós já passamos por diversas crises, meu povo. Não é esta crise que vai nos derrubar, pelo contrário, tá?
Essa crise econômica, ela pode partir tanto da Europa como dos Estados Unidos. Eu creio que atitudes tomadas por Donald Trump é que vão trazer essa crise. E lembre-se, nada está sob o nosso controle. Nós teremos eventos climáticos e naturais piores do que os últimos 50 anos. Isso envolvendo inclusive o nosso Brasil, com enchentes, com secas severas, e isso tudo vai impactar em várias áreas da economia, agricultura, recursos naturais. E essa questão hídrica, ela pode intensificar sim os conflitos bélicos já existentes, né? Isso é uma pena, porque todos nós acabamos vivendo numa apreensão muito grande, né? Eu comentei, quem acompanha esse canal, eu comentei na live que eu fiz com o Carlos Armit, na outra live, sobre a ufologia espiritual, sobre fenômenos UFO. Comentei também com a Tita, né, a Tita Zapata, que esteve aqui nesse canal. E o assunto do momento é justamente esses drones não identificados nos Estados Unidos da América e em outras localidades do mundo. Estamos tendo contatos extraterrestres, estamos vivendo uma invasão extraterrestre? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. De forma alguma. Pode ser até a gravação de um filme, pode ser um exercício militar, um teste militar, mas a espiritualidade afirma que não há contato, né, desse porte. No entanto, ao longo de 2025, nós teremos informações sobre vida em outros planetas, que claro que há. A gente pode encontrar vestígios de civilizações que já viveram em outros planetas, certo? A gente pode ter muitos indícios de vida em outro planeta, inclusive vida inteligente, mas extinta. Só a nossa raça já foi extinta algumas vezes, certo? Então, a questão é, por que eu estou colocando isso em uma primeira pauta? Gente, os governantes, eles vão buscar um inimigo fora, intergaláctico, né? Fora do nosso planeta. Isso porque algumas nações, elas vão estar tão desesperadas com a falta de recursos, tanto recursos naturais como financeiros, que vão tentar, né, buscar alguma saída para poder alimentar pesquisas, alimentar indústria armamentista e, obviamente, para você lidar com uma força inteligente, com naves capazes de ultrapassar, enfim, um tempo enorme na velocidade da luz ou até maior que a velocidade da luz, você só pode fazer isso com armas nucleares, com a energia nuclear. Então eu creio que, além de um grande surto dentro da espiritualidade, porque muitas pessoas vão criar seitas espirituais ufológicas, claro que já existem, né? Eu não estou discordando aqui, eu realmente sou uma pessoa que eu nunca tive contatos, né? Eu tive uma pequena visão aqui em São Tomé, mas nada que eu possa considerar como espiritualidade de outros planetas, ok? Vida sim, espiritualidade não. Todos os nossos mentores são extraterrestres, eles não estão aqui. Pelo menos os que eu falo, eles não estão nesse plano, certo? Então vamos lá. O perigo disso para uma manipulação em massa é gigantesco. Infelizmente, nós veremos o Médio Oriente pegando fogo, literalmente. Tem muita coisa boa para acontecer, avanço tecnológico,
né, científico, cura para várias doenças através de vacinas, através de tratamentos, então, inclusive contra o câncer, tá? Já temos um avanço muito grande numa vacina contra o HIV, agora teremos sim uma vacina contra o câncer. Se eu não me engano, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Rússia parece-me que já tem uma vacina contra o câncer, e isso para a humanidade seria incrível. Vamos ver como é que vai ser usado isso, se vai disponibilizar a patente para o uso de outras farmacêuticas, de outras empresas, né? A gente não sabe desenrolar disso ainda. Mas 2025 será um ano em que a gente vai ter que se posicionar como pessoa, não em termos políticos, gente, é no que nós queremos para a nossa vida. Olhar para o nosso redor e tentar entender, né, qual é o nosso papel no coletivo e que tipo de vida a gente vai viver. Infelizmente, nós veremos guerras em vários continentes, muita pobreza, desigualdade social muito grande, tá? Eu já disse que o nosso Brasil será um dos países menos prejudicados. Nós teremos um avanço na tecnologia marítima, gente, incrível. Sabe, é inimaginável o que vão criar em termos marítimos. Sabe quando eu faço as previsões para 2025? É como se eu visse um novo mundo no mar. Então não se surpreendam se no futuro próximo, ainda nessa década, um pouquinho mais, de termos turismo no fundo do mar, dentro de, né, grandes construções, com oxigênio, que a gente vai poder viajar pelo fundo do mar, né? Então, muita tecnologia usada na navegação, isso vai beneficiar a pesca, isso vai beneficiar o transporte internacional, isso vai beneficiar muita coisa e vai trazer, sim, um avanço na área. Só que da mesma forma que teremos esse avanço, teremos também muitos naufrágios. Aliás, questões com transportes aéreos e marítimos serão uma das tônicas, então nós vamos reviver o que vivemos em 2024, várias situações envolvendo aeronaves, envolvendo embarcações, isso com uma intensidade maior, inclusive a aeronave caindo ao mar ou sumindo, como já aconteceu há anos atrás. Então essa questão de transportes, ela passará por um processo evolutivo muito grande, passará, né, por questões que vão além do nosso imaginário hoje, tá? Perceba que esses objetos não identificados que estão sendo vistos, né, na América do Norte e em outros países, já são transportes, né, tecnológicos, assim, bem substanciais, certo? Em termos de economia, teremos uma crise. Isso é fato. No Brasil, o dólar poderá subir e chegar à margem ou muito perto dos R$7 ou até mais. Isso por questões diversas, não pelo que acontece com o nosso Brasil, tá? Não pela economia do nosso Brasil, mas por situações diversas, nós vamos ter um aumento do dólar, sim, tá? O que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo é o seguinte: um aumento do índice da violência muito grande. Já falei em vários vídeos que agora no final do ano teremos desastres muito grandes, que vamos lamentar todos nós. E em 2025 os desastres naturais serão ainda maiores, certo? Os problemas climáticos vão se intensificar. Uma outra coisa interessante que me foi passada pela espiritualidade é uma cidade sendo construída no deserto. Não é uma que já está sendo construída por empresários de Dubai, mas eu vejo realmente casas, plantas, árvores, bichos. Então nós vamos ver o deserto, né, ou pelo menos não todos, mas no deserto ser possível se viver com qualidade de vida. E vamos ver muitos empresários querendo investir, inclusive nos desertos. Da mesma forma que teremos áreas desertificadas, tá? Um ano de travessia, eu não consegui subir ainda
a sair do poço, mas eu já consigo enxergar a luz. Então, teremos várias mudanças muito positivas, algumas através de lutas bem intensas e constantes, como, por exemplo, o ano de 2025 para os universitários e instituições universitárias será muito difícil. Nós veremos muita movimentação popular, nós veremos muitas manifestações no Brasil, fora do Brasil, certo? Isso vai acabar trazendo confronto, violência, e pense nas coisas mais absurdas que poderão acontecer, né, dentro de universidades. Mas por que tudo isso? Porque nós estamos num processo de travessia, de mudança. Assim como haverá mudança dentro da segurança pública, das instituições, tanto instituições governamentais, como os exércitos, por exemplo, a segurança nacional, e como dentro das instituições como a polícia, todas as polícias, tá? Então, a gente vai ver, a gente precisa ver essas coisas crescerem, acontecerem, para que a gente consiga, né, mudar, consiga fazer as coisas de uma forma diferente, consiga se estruturar muito melhor. Então, se precisa de uma mudança, aquilo que está ruim, aquilo que acontece longe dos nossos olhos, precisa aparecer. Precisa aparecer. Em termos de saúde pública, teremos muitas epidemias. Não chegaremos a ter uma pandemia, fique tranquilo em relação a isso, tá? O nosso maior problema em 2025 serão com questões hídricas e recursos naturais, incluindo também saneamento básico. Gente, a gente vai ver muita gente mergulhada na merda, sabe? Tubulação de esgoto explodindo, tudo, contaminação da água através do esgoto, porque a gente precisa cuidar do meio ambiente. E tem muitas localidades no Brasil e fora do Brasil que o esgoto é a céu aberto. Esgotos de empresas, inclusive com contaminação química, sendo despejadas dentro de rios e riachos. Isso precisa mudar. Então, o cocô, que inclusive foi uma amostra do que nós tivemos em 2024, nós vimos entre as Coreias mandarem cocô uma para outra. Se eu não me engano, na Rússia teve a explosão de uma tubulação de esgoto e uma área toda ali, uma localidade ficou imersa na bosta. Isso vai acontecer com muita frequência. E pensando em saneamento básico e água, a gente só pode pensar em contaminação, mortandade de peixes. Eu acredito que os mares, assim como a galáxia, será aquilo que chamará mais atenção da mídia. Eu não posso negar que quebras diplomáticas continuarão acontecendo. E o ano para o Brasil será um ano difícil. Gente, extrema violência, mortandade de crianças e acidentes gravíssimos envolvendo crianças. Problemas em transportes, de maneira geral, ocasionando muitas mortes, e eu sinto muito. Fora a seca, né, excesso de chuvas e uma temporada de incêndio como nunca vimos antes. Eu sinto muito, tá? Mas isso não é uma tendência só para o nosso Brasil. Também é uma tendência para todo o mundo. Todo mundo. Nós veremos queima de arquivo, morte de políticos, troca de poder. O que me chama a atenção também é que nós estamos caminhando para a maioria dos governos na atualidade se tornarem governos teocráticos ou muito conservadores. Isso é uma regressão. A mulher, desde que o mundo é mundo, a mulher, ela é invisibilizada. É como se ela valesse mais do que o homem. Aqui no nosso Brasil, nós ainda temos liberdade, independência, somos chefes de família, mas por aí a situação é muito mais grave. E veremos muita coisa contra a mulher. Apesar de que vejo também mulheres lutando muito pela causa feminina, que vão crescer novos nomes
né, e pessoas realmente que vão doar a sua vida para lutar por nós mulheres. Veja, inclusive, que essa década trará muita revolução no universo feminino. Isso já começa em 2025, porque daqui para frente é uma crescente. Nós veremos muito mais mulheres em posições estratégicas, veremos muito mais mulheres governando países, veremos muito mais mulheres se tornando CEO de empresas grandes. Sabe, nós veremos mulheres chegar a lugares que as nossas ancestrais nem imaginavam, nunca sequer sonharam que seria possível, né, ter essas posições ou que essas mulheres chegassem. Em termos culturais, para o nosso Brasil vai ser um ano muito bacana. Inclusive, muitos novos nomes na música, no teatro, nas artes, muitos novos influencers, um crescimento nas redes sociais absurdas. Em termos tecnológicos, um avanço científico muito melhor no segundo semestre. No primeiro semestre vai estar parado. Mas, por exemplo, a maneira com que a gente se comunica vai mudar. Eu acredito que o iPhone venha perder popularidade devido ao lançamento de um telefone de última geração, tecnologia de ponta e muito inteligente, tá? Então a gente pode pensar no telefone no cordão, no telefone na pulseira, no telefone no óculos. Já tem óculos que tem Bluetooth, que grava lives, já existe, mas a gente pode ver uma tecnologia no sentido da educação tremenda. Bom, quanto mais tecnologia temos, menos liberdade nós temos, porque tudo é controlado por câmeras. Então, todos esses acontecimentos virais da internet, incluindo aquele acontecimento com a moça do avião, que, olhe, perceba, a jovem, era o que eu venho dizendo para vocês a todo momento, não vamos tomar partido, meu Deus! Olha que coisa! A jovem foi filmada por uma pessoa que estava falando como se fosse a mãe da criança, que eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas o que chegou a nós em um primeiro momento, parecia ser a mãe da criança estar filmando, e não era. E em momento algum, aquela jovem disse: quem tá certo, quem tá errado, não sou eu que vou julgar. Mas se fosse eu, Sara Zaad, comecei a ter seguidores, eu ia fazer uma história e dizer assim, gente, quem estava filmando não era a mãe da criança. Era uma outra pessoa que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas não era ela. Isso eu, dentro da ética, dentro daquilo que eu acredito. Eu não sei qual seria a sua posição, tá? Qual seria a sua posição? Então, esse tipo de coisa será muito comum. E eu aconselho você o seguinte, hoje em dia tem câmeras para carro, que foram as câmeras que filmaram, né? O outro episódio também do passageiro do taxista simulando uma agressão. Existem câmeras para automóvel, câmeras, né, em casa, câmeras inteligentes que filmam com áudio. Eu, inclusive, vou colocar no meu carro uma câmerazinha dessa de automóvel, tanto para dentro como para fora. Por quê? Num acidente está gravado, você sabe o que aconteceu. E são coisas que custam R$100. A realidade é que nós vamos estar aprisionados com o medo da exposição. Isso é fato, tá? Porque nós vimos 2 acontecimentos claros que, inclusive, certificam o que eu venho dizendo o ano todo. Não vamos tomar partido, nem tudo é como parece. Nem tudo é como parece. É muito fácil manipular, é muito fácil. A gente só tem um ponto de vista. Eu tô aqui, eu tô olhando pro meu telefone. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, eu não sei o que está acontecendo atrás de mim. A gente só tem um ponto de vista. Então, continuo aconselhando, não tomar partido. Não tomar partido de jeito nenhum, certo? É a mesma coisa com toda essa mudança na Síria, né? Tem muitos sírios comemorando, mas infelizmente a gente vai continuar vendo muita tristeza naquele local. Rússia e Ucrânia, né? É um ano decisivo para esse conflito, tá? Até há uma pequena possibilidade de um cessar-fogo, de terminar de fato o conflito.
A questão é, os territórios tomados, ninguém vai abrir mão, tanto de um lado quanto do outro. Eu, sinceramente, eu acredito que pode até ter algum acordo, mas eu não consigo sentir isso. As cartas dizem que teremos um certo acordo, que teremos um acordo ali naquela questão, mas eu não consigo sentir isso de verdade. Já Netanyahu continuará com as suas atrocidades, sempre buscando novos inimigos e matando muitas pessoas, até que o mesmo seja morto. Nós teremos aqui na América do Sul, por exemplo, né, um colapso muito grande, tá? A Argentina está num patamar que Milei talvez não resista a 2025 de fato, mas tem Colômbia, tem Chile, tem outros países que vão viver, né, convulsões sociais. Será muito comum vermos guerra civil em 2025. Muito comum, tá? Então, eu ainda não fiz o vídeo para os continentes, mas já fiz o vídeo para cada região brasileira. Depois desse vídeo, eu começo a gravar continente norte-americano e sul-americano. Então, de uma certa forma, 2025 será um ano que, pelo menos no primeiro semestre, será muito mais tenso do que no segundo semestre. No segundo semestre, nós teremos mudanças importantes e significativas em termos planetários. Nós teremos Júpiter em Câncer, nós teremos Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno em Áries, tá? Aí Plutão, que já está em Aquário. Então, todos os planetas geracionais em signos diferentes. Isso não acontece há mais de 10.000 anos. De fato, é um momento histórico para que a gente evolua. Nós vamos evoluir muito. A gente está num processo de evolução que a gente não consegue enxergar, porque nós estamos olhando só as atrocidades. A gente não está percebendo o caminho que as coisas estão tomando. Claro que o ser humano, ele tem defeitos e tem a maldade dentro dele, senão nós não viveríamos o que estamos vivendo. Mas toda essa questão é por causa de poder. Nós teremos um cabo de guerra muito grande entre os poderosos no primeiro semestre, justamente por causa de Marte e Plutão em oposição, certo? Então nós teremos aí um cabo de guerra que fará com que muitas pessoas, muitos governantes, tomem atitudes muito egóicas. Infelizmente, isso vai causar mortes, muitas mortes. O que me entristece é a violência, tráfico humano, tráfico para trabalho escravo, tráfico para trabalho exploração sexual, tráfico para tráfico de órgãos. E isso pode acontecer com alguém que está do nosso lado, certo? Que está ali pertinho. Então, de uma certa forma, tá? 2020 vai pedir para a gente resiliência. Gente, nós teremos muita oportunidade de crescimento. Individualmente, nós teremos muitas possibilidades. Como eu disse, haverá crescimento. O Brasil continua crescendo, apesar de que, né, eu vejo uma inflação em 2025 e eu vejo o dólar chegando a R$7, ou muito perto disso. Então, obviamente que trará consequências, né? Inflação alta trará consequências. Mas há espaço para crescimento, há espaço para esperança. O que é adequado para 2025, não importa o local que você esteja, é que você seja resiliente, é que você cuide da sua vida, é que você se preocupe com questões importantes. Nós veremos uma mudança gigantesca na educação, no ensino, principalmente do segundo semestre até 2026. Nós veremos um aumento de fake news muito grande, a regularização da IA. Então, para usar a IA,
vai se pagar caro, tá? Veremos também uma cobrança maior sobre as redes sociais, de mostrar, né, ao consumidor se aquilo é fato, se aquilo é real, se aquilo foi manipulado, se tem inteligência artificial ali, se é fake, né, se é fake news. Assim como teremos uma nova rede social. E olha, vamos ter banimentos de redes sociais em vários lugares do mundo, pelo menos 2 ou 3 países, tá? Então, tudo isso está passando por uma transformação muito grande. Agora, de bom em relação a isso, até aqui no Brasil, nós temos lugares muito remotos que não têm acesso à internet. Tem pessoas que nunca usaram a internet na vida. E essas pessoas vão ter sim acesso, inclusive à educação online, em lugares remotos. Então, a internet vai chegar a lugares que a gente nem imagina. Nós vamos passar por uma transição bem significativa nesse quesito e todos terão acesso. Plutão em Aquário, ele fala de humanidade, ele fala do uso da tecnologia em favor da humanidade, não contra a humanidade, não na mão de poucos, sabe? E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de várias coisas. Quando a gente fala de informatização, a gente fala de facilidades, de ter um prontuário médico todo informatizado, com todas as suas informações pessoais ali. A gente fala de melhor acessibilidade a dinheiro através de aplicativos bancários, uma maneira mais fácil de se movimentar, né? E tudo isso vai levar muito benefícios a muita gente, a muitas pessoas. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Bom, quem é investidor de criptomoedas, eu vejo que o começo de uma regularização em normas começa em 2025. Pode até perder um pouco de valor, mas vai ser um investimento seguro para aqueles que vivem, né, sem uma regularização, de forma muito informal. Então, o mercado de criptomoedas vai aumentar e muito, tá? Eu não vejo mudança de moedas, mas eu vejo novas moedas no âmbito digital apenas, tá? Moedas digitais, criptomoedas. Essa área vai ter um crescimento bem grande. Por diversas vezes no ano, principalmente por causa de desastres naturais e conflitos bélicos, tá? Nós vamos ter oscilações financeiras. Gente, novamente teremos uma bolha imobiliária explodindo, levando meio mundo junto, tá? Meio mundo junto. Isso está prestes a acontecer. Então, de uma certa forma, né, esse vídeo de hoje, ele tem o intuito de ser a introdução para os próximos vídeos, para não ficar repetitivo. Violência exacerbadíssima, guerra civil há possibilidade em várias regiões do planeta, governos autoritários, extremamente autoritários, teocracia, muito derramamento de sangue, avanço tecnológico, avanço na comunicação, mudanças na agricultura. Seremos obrigados a falar a respeito de energia limpa, de uma melhoria para pensar em reduzir danos que nós já causamos até aqui, ecologicamente falando, certo? Violência doméstica e feminicídio com números altíssimos, doenças virais no mundo inteiro, principalmente transmitidas por animais, que pode ser insetos, que pode ser até animais de corte, certo? Então, assim, é necessário se preparar para 2025 e eu vou dar um aconselhamento. O que você puder economizar, você economize. Teremos muitas oportunidades e talvez o dinheiro que você venha economizar possa trazer para você, né, uma mudança na sua vida radical,
uma mudança, porque você vai poder conseguir fazer bons investimentos, certo? É claro que quem investe no dólar não vai investir nesse momento que o dólar está nas alturas, certo? Teremos muita arbitrariedade política, gente. E no Brasil, terrivelmente, nós teremos muitas prisões e, infelizmente, uma movimentação das Forças Armadas devido à prisão, indiciamento, julgamento e prisão de pessoas de alta patente, tá? Então, nós não estamos livres do Exército reagir, nós não estamos livres de conflitos no Brasil, inclusive nas fronteiras, nós não estamos livres, tá, de acontecimentos bem complicados e manifestações que vão causar, sim, problemas. Como eu disse, teremos muitos problemas com universidades em 2025. A questão educacional é uma coisa que está mudando muito, culturalmente também, muita mudança, mas para melhor, tá? Violência, mudanças em comandos, renúncia, troca de pastas, tudo isso acontecerá no Brasil, tá? Falando das questões de refugiados e imigrantes, gente, é algo que vai ser muito grande. E a deportação em massa irá acontecer nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, tá? Muitos sírios serão obrigados a voltar para casa, mesmo voltando para um lar inseguro, para uma terra insegura. E não só, eu acredito que regularizações de visto, um limite para turismo, tudo isso vai acontecer em 2025. Certo? Tudo isso vai acontecer em 2025. No nosso Brasil, os problemas com questões naturais e hídricas mexerão muito com todos nós. Sabe, a gente vai ver aquelas reportagens que há muito tempo a gente não vê, de pessoas há 40 dias sem uma gota d'água na torneira. Então, é um ano para se preparar. Mas se preparar com pessimismo, não. Vai ter muita gente crescendo, muito, muito mesmo. Você deve continuar lutando pelos seus sonhos. Algumas dificuldades com visto para quem está buscando estudo fora do país, no primeiro semestre, no segundo semestre as coisas tendem a melhorar bastante nesse sentido. Haverá uma mudança, sim, e essa mudança começa agora. Mas não desista dos seus sonhos e não desista de você. Por favor, não desista de você. Como esse é um vídeo introdutório, eu vou abrir uma mandala para ver as energias gerais do mundo e uma mandala para ver as energias gerais do Brasil, pegando todas as áreas que a gente possa abordar dentro das casas astrológicas da astrologia mundial, ok? Oráculo. Tendências globais mundiais para 2025, oráculo. Optcha! Optcha! Bom, em termos globais, né? No sentido de parcerias. Bom, a princípio, a imagem do mundo agora em 2025, né? O que estará mais nas mídias sociais, de fato, serão questões hídricas, tá? A sede da vida. Olha, gente, a gente vai entrar num processo agora em 2025 que vai fazer com que todo mundo comece até mesmo no futuro brigar, lutar por causa de recursos naturais e por causa de água potável, tá? Uma coisa bem interessante na casa 7 que fala do inimigo declarado, né? Porque o eixo casa 1 e 7 fala
da personalidade, da imagem coletiva de uma nação, dos propósitos, da bandeira de uma nação, casa 1, a casa 7, parcerias comerciais, inimigos declarados, diplomacia, e caiu a carta de Mercúrio. A carta de Mercúrio, neste contexto aqui, nesta carta, é o Senhor da Barganha. A gente vai ver muitos acordos internacionais e avaliando esse eixo com a carta Sede da Vida, a gente pode ter sim um acordo de paz em 2025 a nível global. Bom, olha só que coisa interessante. Casa 2, a economia global, a produção global, as riquezas minerais, né, os bancos e as moedas. Caiu a Guerra dos Reis. Gente, vai haver muito conflito por causa de riquezas, muito conflito por causa do poder econômico, e nós não vamos ter como mudar isso. E se a gente pensa na Guerra dos Reis, a gente pensa na Guerra dos Poderosos, e também com atuação militar, tá? A gente vai ver muito golpe em algumas nações, justamente por causa dos recursos naturais. Eu sinto muito por isso, porque na nossa América Latina, na nossa América do Sul, existem países, assim como o Brasil, que são ricos em recursos naturais. Tem a nossa Amazônia, tem a Venezuela, tem a Colômbia também, que parece-me que agora descobriram, acharam, né, uma grande reserva de petróleo. Então o petróleo pode ser uma moeda de troca muito grande, ok? Já na casa 8, a casa 8, ela fala de investimentos estrangeiros, de luto nacional, crises, INSS, impostos e a indústria bélica. Me saiu o signo de Aquário na casa 8. Então, nós vamos ver muitas crises coletivas, sim, tá? É claro que se a gente pensa que a casa 8 é a casa da morte, do renascimento, das crises e da indústria bélica, a gente vai ver um investimento, onde quem está em Aquário agora? Plutão, um investimento muito maior na indústria bélica, o maior de todos os tempos em 2025. Já na casa 3, comunicações, infraestrutura, limites de terra, transporte, comunicação, ensino e comércio interno, saiu as cartas, saiu as falhas da repetição. É uma carta realmente temerosa, porque significa que nós não vamos sair do lugar. Que de fato vai haver situações que vão se repetir, tá? Vai haver situações que vão se repetir. Bom, porém o eixo me traz uma melhoria nos meios de transporte após crises. Então teremos uma melhoria sim em meios de transportes. Vejam, uma crise grande nas mídias formais. Nós vamos ver muitos canais de informações independentes crescerem e terem mais audiência do que jornais renomados, né? E a mídia formal. Isso incluindo jornais, rádio, revista não existe mais, né? Pelo menos no Brasil, mas TV, tá? Eu vejo, por exemplo, gente, um avanço muito grande nas mídias informais, a comunicação informal, né? Ou seja, não é o Jornal Nacional, tá? Vai ser o canal do YouTube que vai trazer as notícias reais, por exemplo, tá? Um exemplo que eu tô dando. Além da comunicação, né? Os transportes. Gente, teremos muitos problemas relacionados a transporte, sérios acidentes, tá? Sérios acidentes, de verdade. Bom, casa 9, justiça, né? Comércio exterior, imigração, universidades e pesquisas, religião. Bom, em termos religiosos, muito conservadorismo. O que foi, meu bebê? Muito conservadorismo, tá? Vejo que o comércio exterior ele terá um avanço sim, até porque teremos muita tecnologia marítima, muita tecnologia em transporte que vai trazer sim, né, benefício e facilidades para o comércio.
Teremos acordos e subacordos em áreas diversas, trazendo uma melhoria nesta questão, né, da comercialização, né, dos acordos. Agora eu vejo um conservadorismo muito grande. Na realidade, esse eixo, ele me fala de muitas nações lutarem para manter, né, raízes e manter conceitos e crenças que não nos cabe mais. Na casa 4, que é a casa da nação, aqui em questão o nosso mundo, o nosso lar, o nosso planeta, me saiu a carta do signo de Câncer, domiciliado. Na casa 4, fala do povo, fala das edificações, de descobertas arqueológicas, dos mercados imobiliários, dos patrimônios culturais, patrimônios da humanidade. E esta carta 4, essa simbologia nesse oráculo, olha, é um baú saindo ali, fumacinha. Nesse contexto, porque na 10 saiu, no eixo que pega 4 e 10, saiu a carta vazio existencial, nesse contexto eu vejo de fato que, primeiro, teremos muitas descobertas arqueológicas de cair o queixo. Gente, muita teoria vai cair por terra, muita teoria vai cair por terra, inclusive relacionada ao espaço, tá? Inclusive relacionada ao espaço. Como eu disse, o avanço marítimo também será muito grande, então muitas descobertas, né, a respeito dos mares e tudo aquilo que é desconhecido, a gente só conhece 10% do que há de fato nos mares, né? Mas esse eixo, casa 4 e casa 10, me fala de muita disputa de poder, tronos vazios, cadeiras vazias, então veremos trocas de lideranças, morte de lideranças, tá? E a gente vai se sentir assim, meio que desprotegido em alguma época do ano, porque vai acontecer tanta coisa rapidamente que a gente vai se perder. Mas o signo de Câncer fala do povo, então eu vejo uma manifestação popular para tirar governantes do poder. O povo vai se revoltar. Então teremos muitas rebeliões, teremos muitas revoluções em 2025. Casa 5. Educação infantil, creche, pré-escola, crianças, né, natalidade, esportes, socialites, e também a gente pode pensar até em especulações financeiras, jogos de azar, tá? Na casa 5 me saiu a casa de Júpiter. Então a gente vai ver muitas especulações, essa questão de jogos online pode crescer muito. Tudo que Júpiter toca, ele expande muito. E uma alta na natalidade, já que fala também de crianças. Uma alta na natalidade, tá? Na casa 11, que fala de congressos, partidos políticos, ONGs, reformas partidárias, grupos, etnias, né? Minorias, tudo isso está relacionado à casa 11, saiu o signo de Leão. Então a gente vai ver muito autoritarismo contra minorias, assim como vamos ver nomes nascendo, crescendo para lutar pelo coletivo como nunca vimos antes. A casa 11 ela é natural do signo de Aquário, que fala do todo. A casa 5 é natural do signo de Leão, que caiu na casa 11. Ou seja, teve uma inversão aqui. Essa inversão vai trazer muitos conflitos relacionados a minorias. Aí a gente pensa também, né, em situações bem complicadas a respeito de racismo, homofobia, misoginia, xenofobia. Então a gente pode pensar dessa proteção maior dos grupos e também de impasses, de luta pelo que é seu, pelo seu território. Eu já falei sobre os curdos, já falei sobre os ciganos, já falei sobre várias coisas, mas a situação aqui é bem complicada a nível global, viu? É bem complicada. E como eu disse, a gente pode sim ver guerra civil no ano de 2025, mais uma nascendo, tá? Na casa 6, trabalho, saúde, né? Serviço público, me caiu a casa da carta 10. Da casa 10, desculpa.
A realização da ordem. Bom, primeiro que isso me fala, se é a casa da saúde, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a estrutura. Saiu uma carta que se refere a Saturno, tá? A gente tem que tomar cuidado muito com a estrutura. A gente pode pensar que nós poderemos passar por crises sanitárias de saúde pública bem intensas, tá? Bem intensas. E além disso, né, muitos problemas envolvendo funcionários públicos, tá? Funcionários públicos, instituições públicas, muitos problemas a respeito. Vejo muitas regiões do globo com uma carga horária de trabalho muito difícil. Isso já acontece na China, no Japão, né? 12, 13 horas de trabalho por dia. Então, assim, a gente pode pensar em um trabalho muito árduo para muitas pessoas, ter que trabalhar em 2, 3 empregos, isso é muito difícil. E na casa 12 me saiu a carta de Netuno, que fica muito bem na casa 12. Mas junto com essa combinação, eixo 6 e 12, o que eu vejo realmente é questões com refugiados muito drásticas, inclusive deportação, refugiados e imigrantes, tá? Se na casa 6, que é a casa do trabalho exercido, da saúde, das instituições públicas, indústria farmacêutica, médicos, eu tô aqui dando um resumo pequeno, tá, pessoal? Me saiu junto com Netuno, a gente pode pensar em vistos cortados para refugiados, para imigrantes, de deportação, peregrinação, refugiados, né, imigrantes, fazendo um trabalho análogo à escravidão. Então essa questão ela é muito complicada, né, para as energias de um ano novo. Eu vou pedir uma carta de aconselhamento para vermos o nosso Brasil nessas áreas. Optcha, gratidão. O Jardim dos Imortais. Essa carta ela foi idealizada por uma lenda que tinha na Idade Média, onde poucos detinham de poder. No âmbito pessoal, essa carta pode trazer a realização de sonhos. No âmbito coletivo, é o poder na mão de poucos. E a hipocrisia na geopolítica causando muita desgraça e colocando muita gente na miséria, aumentando ainda mais a desigualdade social. Eu sinto muito, viu? Que Deus nos abençoe. Agora eu vou pedir uma mandala para o nosso Brasil. Eu vou embaralhar bem as cartas. Oráculo, Brasil 2025, oráculo. Optcha! Optcha! Brasil 2025, oráculo. Optcha! 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 A identidade do nosso país, né? Como somos vistos, a imagem coletiva da nossa nação, o milagre da existência. Essa carta fala de um país rico, sabe? De muitos recursos. Então nós, sim, vamos conseguir nos manter economicamente, vamos ter possibilidades de crescimento.
seremos vistos por outras nações como um país rico em que recursos naturais, o sal da terra, tá? O sal da terra, então aquilo que sai da terra, sendo que vamos ter muitos problemas diplomáticos. Gente, se preparem, o Brasil sofrerá vários ataques. Fake news, ataques ideológicos, a questão da Amazônia, né, da tentativa de internacionalização pode começar sim em 2025 e nossas fronteiras também correm perigo. Nossas fronteiras correm perigo, tá? Então, o eixo casa 1 e casa 7, com Plutão na 7, fala de inimigos declarados de grande força. Inimigos declarados de grande força. O que me dá esperança é que a carta que caiu na casa 1 nos coloca também num patamar de possibilidades de responder à altura e de preservar o nosso território, tá? Casa 2, recursos da nação. Tudo aquilo, a economia, a produção nacional, riquezas minerais, bancos, moedas e todos os recursos da nação. Me saiu a carta do signo de Gêmeos. Gente, haverá realmente um aumento muito maior no comércio interno do que a gente possa imaginar, inclusive investimentos nessa área, no comércio interno, na industrialização. O que é nosso, o que é do nosso Brasil, vai nos render muito mais, tá? Na casa 8, a casa das crises, tá? A casa 8 é a casa dos investimentos, investimentos estrangeiros, obviamente, luto nacional, crises, INSS, impostos, indústria bélica. Me saiu o signo de Peixes aqui no contexto de inimigo oculto. Será um ano em que o Brasil será atacado de todas as maneiras, tá? E quando a gente pensa em casa 12, a gente pensa em diluição. Se nós não tomarmos muito cuidado mesmo, se o povo não estiver atento, se o povo não estiver disposto a lutar pelos seus direitos, a gente pode entregar de mão beijada os nossos recursos, principalmente se formos privatizar alguma coisa. Teremos que estar atentos nessa questão para não termos problemas seríssimos a respeito disso, tá? Casa 3, comunicação, infraestrutura, limites de terra, rodovias, transportes, comunicação, cultura, ensino universitário e comércio também interno, né? Comércio interno. Bom, primeiro que na educação eu vejo algumas dificuldades, principalmente, né, para o ensino médio e o ensino universitário, cursos profissionalizantes, haverá muita regularização, haverá muita manifestação sobre isso, haverá discussões sobre mudanças assim bem expressivas. Infelizmente, nós teremos um alto índice de acidentes com transportes e escândalos nessa área, tá? Um alto índice. A lei cumprindo o seu papel. Casa 9, a casa das leis, da justiça, do comércio internacional, da imigração também, universidades e pesquisas e religião. A lei Nó do Norte. O nosso destino estará voltado a assuntos de casa 9. Tudo isso que eu acabei de falar. Então, a gente vai ver muitos acontecimentos relacionados a leis e justiça que cumprirá o seu papel. Então, muitas prisões vão ocorrer. Sim, muitas prisões. Então, haverá justiça no Brasil. Mesmo as questões universitárias, né? Relacionadas, inclusive, a doutorado, mestrado, essas coisas. Filosofia, né? Filosofia, filósofos. Nós vamos ter vitórias. Comércio exterior saudável com alguns problemas, tá? A gente vai ter que lutar muito para manter, né, o comércio exterior, para que a gente não tenha prejuízo. Porque algumas áreas, principalmente na agricultura e da pecuária, depende exclusivamente do comércio exterior. E vai ter treta nessa área, tá? Agora, povo brasileiro, casa 4.
o povo, as edificações, comércio imobiliário, patrimônios, né, da humanidade, culturais. Saiu a carta do signo de Escorpião. Apesar de não ter nenhum trânsito no céu agora significativo no signo de Escorpião, é uma carta muito difícil. É uma carta que fala da profundidade, das crises, da luta, das batalhas, da escuridão, né? E nós teremos um luto nacional significativo. Mas o signo de Escorpião também fala das profundezas, descobertas de riquezas naturais ou pesquisas que vão trazer informações muito grandes e até mesmo descobertas arqueológicas do nosso Brasil. Uma coisa que me preocupou muito agora, casa 10, Nó do Sul. Nós reviveremos alguma coisa que já aconteceu no passado em termos de governo. Eu acredito que vão instaurar um impeachment para o atual presidente da República através de um golpe. Vão tentar novamente dar um golpe, tá? Eu vejo uma reação dos militares, sim, com a prisão dos indiciados que serão serão julgados, tudo como manda a lei, mas haverá sim uma manipulação das Forças Armadas e isso é bem difícil. Bom, natalidade, não teremos nem aumento nem queda de natalidade, pelo contrário, haverá muito incentivo, tá? E muitas campanhas a respeito de natalidade, doenças sexualmente transmissíveis. Vejo também muitos ganhos no esporte pra gente. Agora, a elite brasileira vai estar contrariada. A elite brasileira vai estar contrariada. Agora, uma ação, Casa 11, Congresso, né, Senado, Câmara, partidos políticos, ONGs, reformas políticas, saiu justamente a carta de Saturno. Nós não vamos conseguir levar nenhum projeto adiante em 2025. Haverá, um cabo de guerra muito forte entre o legislativo, né, entre o governo federal, e a gente não vai conseguir fazer passar reforma tributária para agora de jeito nenhum, e infelizmente nós vamos ver algumas situações ainda envolvendo as Forças Armadas. Casa 6, Casa da Saúde, do Trabalho, funcionários públicos, empresas de farmacêuticas, tudo que está relacionado à saúde, tá, gente? Saiu o esgoto da alma, gente. Nós viveremos problemas sérios, hídricos, contaminações de água, mortandade de peixe. Então, pelo amor de Deus, filtra sua água, ferve, compra um filtro de boa qualidade, troca o filtro quando necessário. Tem gente que compra um filtro, bota lá, passa 20 anos e não troca o filtro, aí não adianta nada, tá? Problemas de saúde, saneamento básico, olha, realmente nas instituições públicas, para funcionários públicos e instituições, vai ser uma desgrameira. A gente pode ver muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo, tá? E vamos ter que saber lidar com isso, tá? Por exemplo, hospitais sem condições de trabalho, instituições públicas com tudo quebrado. Então é uma carta muito ruim para cair na casa da saúde, no eixo do servir, casa 6 e casa 12. O que traz um pouquinho mais de ânimo é justamente a carta que caiu na casa 12, a essência feminina, ascensão de mulheres e pessoas com empatia para lidar com a desigualdade social, para lidar com problemas que a gente já vem vivenciando há muito tempo. E a tendência é que agora, em 2025, algumas situações se tornem ainda maiores, ainda piores. E politicamente será muito difícil, incluindo para o presidente da República e para a saúde dele. Só que os nossos problemas não serão só internos, serão externos também. Tem vindo bomba aí para o Brasil. Vamos nos preparar porque realmente entraremos em um ano onde os inimigos irão se declarar e vão tentar comandar o nosso Brasil
usando o povo como massa de manobra ou até mesmo, né, usando de fake news ou ataques diretos, tá, gente? Porque a carta de Plutão não é pouca coisa, não. Então, nós teremos sérios problemas diplomáticos. Bom, meus amores, me despeço por hoje de vocês. Agora, aguardem os vídeos sobre as regiões brasileiras e depois sobre os continentes. Vou abordar um a um para que a gente tenha um panorama melhor sobre 2025, ok? Gratidão pela confiança no meu trabalho. Salve a sua estrela. Optcha! Salve sua estrella, reina